Sim. Na ciclologia, no final da primeira linha, você menciona o ciclo negação das responsabilidades, aceitação auto-imperdoadora. Você pode detalhar quais são as fases, as etapas entre um estágio e outro? Olha, eu não cheguei a pensar em termos de etapas super definidas, sabe, Cris? Mas eu acho que assim, as pessoas, quando elas se deparam com alguma coisa que acontece com elas desagradável, a pessoa ela fica marcando toco, ela fica perdendo muito tempo até admitir de fato a responsabilidade que ela tem diante daquele processo. Então ela fica num processo de negação muito intenso, né? E aquilo vai se perpetuando ao longo do tempo e do espaço. Então vai acontecendo uma série de circunstâncias com ela, onde aquele trafar, que pode ser simples ou composto, que deu origem àquele problema, vai se manifestando e a pessoa vai negando. Até uma hora em que ela não consegue mais se olhar no espelho, gera um desconforto tal, ou então acontece um negócio mais sério na vida dela, que então ela resolve, ela pensa o seguinte: não, opa, isso me atingiu de fato, chega, vamos parar com isso. Então aí ela vai fazer a aceitação dessa responsabilidade dela e de maneira auto-imperdoadora ela vai levar até as últimas consequências, ela vai mudar aquilo ali, ela não vai permitir mais. Só que o que a gente observa é isso, é que muitas vezes a pessoa ela só toma essa medida quando aquilo pisou no dedão dela, né? Quando mexeu com ela. Quando aconteceu o golpásio. Quando aconteceu o golpásio. Quando acontece algo mais forte. Está escrito aí. Né? E aí dentro dessa abordagem, mesmo que esse percurso seja multisserial, é isso? Sim, multisserial, com certeza. Com certeza. Agora, você trabalhou bem nesse verbete. Eu quero te dizer que ele tem 8 revisões que eu vou fazer só de coisa de forma, não tem nada sério de conteúdo. Ele tem 9 objetos que a gente se refere a ele. Ele tem 9 palavras sesquipedais. E ele tem 8 siglas que você se refere. Agora, a coisa mais séria é que ele tem 19 máximos detalhismo. Você trabalhou bem. Vamos ver os próximos agora. Aqui, segundo o camarada que estava me falando aí a semana passada, o segundo verbete tem que ser melhor do que o primeiro. Tá certo? Não, me disseram isso. Eu ainda não sei bem desse assunto, sabe? Eu estou repercutindo, você está entendendo? A ideia que deram, né? O segundo tem que ser melhor do que o primeiro. Eu acho que tá bravo para você. Né? Se vira. E assim sucessivamente. Só tem que tomar cuidado para a pessoa não nivelar por baixo, né? Ela começar agora a fazer verbete de 2, 3 folhinhas, olha... Já é alguma coisa. Malu, estou aqui. César? Sim, Malu. Oi. Você diria, eu observo assim, que existe a adversidade que chega para a pessoa em função das imaturidades. Então, aquilo vem de roldão pelo determinismo. E existe a adversidade calculada que sabe para quem aparece, igual a assombração. Você concorda com isso? Concordo. Que existe uma adversidade calculada de alto nível, de acordo com os seus potenciais? Concordo. Só que nós já estamos falando, Malu, nessa segunda etapa, esse segundo exemplo seu, de algo mais avançado um pouco. Onde a pessoa ela já está inserida de alguma maneira dentro do marketing mecanismo evolutivo, já está trabalhando de maneira uníssona com os amparadores de maneira um pouco mais profunda. Então, mas com certeza. Se a gente for pensar de semiconsciência para cima, de transmigrado, quer dizer, de teleguiado, autocrítico para cima, é tudo nesse nível que você está falando. Porque quem olha de fora pensa que é tudo a mesma coisa. Aí vê uma pessoa num certo nível de maturidade passando por uma situação que até certo ponto parece incoerente diante do nível daquela pessoa. No entanto, é super coerente para a pessoa que está passando, porque sabe exatamente por quê. Até na constituição do grupo Karma, por exemplo, quanto mais a consciência tem potenciais e elementos favoráveis à evolução, mais o grupo Karma se torna difícil em função da capacidade que a pessoa tem de administrar, de ser o gestor daquela situação evolutiva. Não entra em interprisão, não tem nada a ver com isso, as questões são resolvidas. E, no entanto, quem está olhando de fora pensa que é tudo farinha do mesmo saco, e não é. Com certeza. Então, esse diferencial na avaliação já mostra se a pessoa que está avaliando consegue entender essa sutileza ou se para ela todos os gatos são pardos. Você está trazendo um ponto muito sério, Malu.
é a questão multisserial também. Porque assim, ó, uma pessoa que já tenha feito curso intermissivo, não há dúvida que ela estudou nesse curso intermissivo aquilo que ela precisava mudar, na próxima existência, por exemplo, que ela ia ter. E é natural que ela faça uma programação, até mesmo com os amparadores. Olha, se eu não mudar tal traço, tal situação, eu quero que aconteça alguma coisa mais séria para eu mudar essa minha posição, essa minha manifestação. Porque chega, eu já venho nisso há muitas vidas. Então, acho que isso é um dado que tem que ser levado em conta. A programação que você faz antes de vir para cá. E aí, às vezes, a pessoa, é isso que você falou, às vezes a pessoa que está de fora, ela faz uma análise simplista. Quem está sofrendo na carne os efeitos daquela situação vai entender de maneira mais profunda, mais complexa. Porque, então, às vezes, aquilo ali é algo já combinado com os amparadores, já vem de antes, e já vem de várias vidas. Né? É porque a gente nota que há uma sofisticação nos problemas, por exemplo, até num escândalo em que a pessoa é envolvida, numa questão de uma maledicência, no envolvimento popular de alguma coisa, e, no entanto, aquela pessoa que está passando por aquilo, ela está perfeitamente lúcida para aquela situação e está se saindo muito bem. Era justamente o teste que ela precisava para testar a imunidade relativa. Enquanto que o outro está sendo envolvido numa situação parecida, de roldão, pelo determinismo, pela imprudência, pela negligência e pela falta de cosmoética. Então, essa linha que permite fazer a diferenciação, ela é muito séria. Ela é muito séria e a maioria do tempo eu observo que as pessoas que estão avaliando não têm essa linha de horizonte para fazer essa diferenciação. Então, mostra que elas não têm retrocognição. Se elas tivessem retrocognição de fato, elas fariam uma avaliação muito mais profunda, muito mais séria, muito mais delicada dos fatos. Como que você vê, César? Eu vejo que é isso aí, Malu. É difícil você se colocar no lugar do outro, né? Isso é o ideal, mas infelizmente a maioria das pessoas quando faz a heterocrítica, ela tem dificuldade de se colocar de fato na pele do outro, né? Então a tendência é a análise ela ser simplista. E a gente também tem a dificuldade de visão, né? A monodimensionalidade, né? Às vezes a pessoa ela acha que domina a multidimensionalidade, mas ela ainda tem uma visão muito intrafísica, que a gente até comentou isso durante a tertúlia. Então, ela não consegue entrar a fundo para entender a raiz do comportamento da situação da outra pessoa. Aí dá esses problemas de entendimento. E agora também tem que dar um bom desconto, porque fofoca é o que mais tem nessa dimensão. E se a pessoa também ficar dando muita trela para isso, ela não faz nada nessa dimensão. Absolutamente. Né? Ela fica atolada. Então, você tem que saber o que você tem que fazer, fica firme nos seus princípios, estabelecer os seus princípios, valores de vida básicos, trabalhar com os amparadores.